aplicação das normas no tempo, que também é um tema que a banca gosta, tá? Então, vou trazer aqui alguns conceitos para a gente conversar sobre esse tema e depois algumas questões para que a gente fixe os conceitos, tá bom? Vamos lá. Só um detalhe aqui, pessoal. Dionísio, quando a gente fala do reformador, a gente fala de uma alteração da Constituição que já existe, tá? Quando a gente fala no poder constituinte originário, ele vem para estabelecer uma nova Constituição, tá? Então a diferença é essa. A gente vai mudar a alteração que já existe, a Constituição que já existe, poder constituinte derivado reformador. A gente vai inaugurar, né, criar uma nova Constituição, poder constituinte originário, tá? Então guarda essa distinção para detonar aí na prova, combinado? Bom, pessoal, vamos então avançar aqui para o nosso próximo tema. Aplicação das normas no tempo. Detalhe importante aqui para vocês, tá? Quando a gente estuda aqui a aplicação das normas no tempo, né, em direito constitucional, a gente precisa avaliar essa aplicação com relação às normas constitucionais, esse é um ponto, e precisamos avaliar a questão com relação às normas infraconstitucionais, tá? Então, a gente vai começar aqui analisando o que acontece com as normas constitucionais. E a primeira pergunta que eu trago aqui para vocês é: o que acontece com a entrada em vigor de uma nova Constituição? E aí, o que acontece com as normas constitucionais? Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. E aí, o que é que acontece com as normas que estavam ali na Constituição anterior? O que será que acontece? A Constituição anterior, pessoal, ela é integralmente revogada, tá? Inteiramente retirada do mundo jurídico, deixando de ter vigência e validade. Então, guarde essa informação. O que acontece com a entrada em vigor de uma nova Constituição? O que é que acontece com as normas constitucionais, com as normas que estavam na Constituição anterior? Revogadas, tá? Revogadas. Guarda essa informação. A Constituição anterior é integralmente revogada. Tá bom? Veio uma nova Constituição. O que é que acontece com a anterior? Revogada. Entenderam esse ponto, pessoal? Chegou, foi criada uma nova Constituição. A anterior é integralmente revogada, tá? Revogação. Ah, Camila, mas eu já ouvi falar aí numa tese, né? Tese da desconstitucionalização. E segundo essa tese, as normas, com o advento de uma nova Constituição, as normas lá da Constituição anterior, na verdade, elas seriam recepcionadas, mas não mais com status constitucional. Agora, elas teriam status infraconstitucional. Isso procede? Pessoal, essa tese até existe, mas ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, no nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro, veio uma nova Constituição, a anterior é integralmente revogada, tá bom? Entenderam esse ponto? Qualquer dúvida,
perguntem, tá? Vamos conversando. Quero que vocês entendam aí cada ponto, tá? Essa tese que eu acabei de falar para vocês, né, a tese da desconstitucionalização, ela somente pode ocorrer quando tiver ali uma determinação expressa do poder constituinte originário, né? Como não teve aqui no Brasil, então a gente não adota esse fenômeno, tá? Ou seja, em resumo, veio com o advento de uma nova Constituição, a anterior integralmente revogada. A Constituição, as normas constitucionais são integralmente revogadas, certo? Vamos então para uma questão. Será que a banca já cobrou esse assunto? Vem comigo. Questão aqui do 26º exame. Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga, cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possível lacuna normativa, resolve procurar competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, vamos para as alternativas. Então, vejam só, em resumo, né, aqui no nosso enunciado, a gente tem o advento de uma nova Constituição e um grupo de parlamentares com dúvidas sobre o que aconteceria com as normas da Constituição antiga. Letra A. As normas da Constituição pretérita que guardarem congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias. E aí, pessoal, será que isso procede? As normas da Constituição pretérita, elas serão convertidas em normas ordinárias? Não procede, né? O que acontece com o advento de uma nova Constituição? O que acontece com as normas da Constituição anterior? São revogadas, né? Então, não tem essa aqui de que se tiver compatibilidade material, vão ser convertidas em normas ordinárias, tá? Isso aqui tá errado. Falou no advento de uma nova Constituição, as normas da Constituição anterior serão revogadas. Ok? Vamos para a letra B. Isso aí, Dionísio, a letra A está errada. Boa. Letra B. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição serão por esta recepcionadas. Também está errado aqui. Não é nada de recepcionadas, na verdade a gente tem a revogação integral. Letra C. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição receberão na nova ordem status supralegal, mas infraconstitucional. Também está errado aqui, né, pessoal? Querendo enrolar vocês com questão de status, de recepção, quando na verdade a gente tem a revogação integral. Aí vocês estão colocando aí, né? Letra D, a Maciele, Márcia, Kelly, o Ivan, D de aprovado, boa!
Isso mesmo, tá? A nossa alternativa correta é a letra D, que traz que vai ter, né, a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição, que se dará de forma completa e integral, ocasionando a perda da sua validade. Perfeito, né? De letra D tá corretíssima. Agora que a gente já estudou essa parte, já fixou com uma questão, vamos agora tratar dessa segunda parte, né? Quando a gente fala aqui de aplicação das normas no tempo. Essa segunda parte está relacionada agora às normas infraconstitucionais. Então agora eu não vou mais falar da Constituição anterior, tá? Agora eu não estou mais falando da Constituição anterior. Agora eu estou falando das normas infraconstitucionais. Estou falando da lei ordinária, estou falando da lei complementar, tá? Estou falando das normas infraconstitucionais e não das normas da Constituição, ok? Guarda essa informação. Então, nesse segundo momento, a gente vai entender agora a recepção ou não das normas infraconstitucionais. Estou falando de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Não estou mais falando das normas da Constituição anterior. Não, tá? Então, agora a pergunta é: o que acontece com as normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição pretérita que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição? E aí, o que acontece com as normas infraconstitucionais? Pessoal, aqui, se essas normas infraconstitucionais tiverem compatibilidade, material com a nova Constituição, elas serão, vou colocar aí na telinha para vocês, recepcionadas, tá? Teve compatibilidade material com a nova Constituição, elas serão recepcionadas. E aqui eu ressalto para vocês que não importa essa questão do aspecto formal, tá? A única análise que você vai fazer aqui é o aspecto material. Possui compatibilidade de conteúdo? Possui, então recepciona. Ah, não possui compatibilidade de conteúdo, então não recepciona. Mas aqui não interessa o aspecto formal, tá? Como assim, Camila, não interessa o aspecto formal? Vamos lá, vou exemplificar aqui para vocês, tá? Vejam só. O maior exemplo que a gente tem é o nosso CTN, Código Tributário Nacional, que nasceu em 1946, tá? Código Tributário Nacional nasceu com a Constituição de 1946. E na época lá da Constituição de 1946, o instrumento utilizado era a lei ordinária, tá? Era a lei ordinária. Então, temos o Código Tributário Nacional, que nasceu com a Constituição de 1946 e que, na época, o instrumento utilizado era a lei ordinária. Só que, com aqui a entrada em vigor da nossa Constituição de 1988, o Código Tributário Nacional era compatível com a Constituição de 1988. Compatível materialmente, ou seja, o seu conteúdo possuía compatibilidade com a Constituição de 1988.
E aí ficou aquele questionamento. Recepciona ou não recepciona? É compatível? É. Então, recepciona. É compatível materialmente? Conteúdo bate? É. Então, recepciona. Ah, mas o Código Tributário, ele foi utilizado, né? O instrumento utilizado foi a lei ordinária, né? Ele foi aprovado como lei ordinária. E agora, a nossa Constituição de 1988 estabeleceu que normas gerais relacionadas ao direito tributário deveriam ser estabelecidas como lei complementar. E aí? E aí que isso não tem relevância nenhuma, tá? Porque a relevância aqui na recepção ou não das normas infraconstitucionais é a questão do conteúdo. Essa questão aqui da formalidade não tem relevância, tá? Então, o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela nossa Constituição de 1988 com o status de lei complementar, certo? Acho que o melhor exemplo para que vocês entendam aqui é justamente o CTN. Entenderam, pessoal, aqui? Falou em normas infraconstitucionais, né, diante do advento de uma nova Constituição, vai ser analisado ali o aspecto material. É compatível, recepciona. Não é compatível, não recepciona. Tá? Compatível materialmente. Porque esse aspecto aqui formal não possui relevância nessa recepção. Certo? Então, guardem essa informação. Falou em normas infraconstitucionais, diante ali do advento de uma nova Constituição, vamos analisar o aspecto material. E o aspecto formal, a lei ordinária, a lei complementar, isso a gente não analisa, tá? O que nos interessa aqui é o aspecto material, essa compatibilidade de conteúdo, tá bom? Ó, o Ivan colocou aí, né? Agora é lei complementar. Exatamente, né? A CTN aqui tem o status de lei complementar. Muito bem. Vamos avançar, então? Olha só. Mas e a compatibilidade perante o texto da Constituição anterior? Né? Porque a gente falou com relação à nova Constituição. Mas e com relação à Constituição anterior? Por exemplo, o CTN, né? Que foi editado ali perante a Constituição de 1946. Né? Perante, pessoal, a Constituição de 1946, aí sim, ele tinha que ser compatível material e formalmente, tá? Mas a gente não faz essa análise perante a Constituição de 1988, né? Perante a Constituição de 1988, a análise que a gente faz é se é compatível materialmente. Questão formal não possui relevância, tá bom? Guardaram aqui essa informação? Importante também, pessoal, vou trazer um outro aspecto aqui para vocês, tá? A questão aqui da inconstitucionalidade superveniente. Quando a gente fala aqui de inconstitucionalidade superveniente, a gente tem que no caso de entrada em vigor de uma nova Constituição, as normas que forem incompatíveis com essa nova Constituição seriam inconstitucionais, né? Esse é o conceito aqui da inconstitucionalidade superveniente. Mas essa inconstitucionalidade superveniente, ela não é adotada aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro,
tá? Não é adotada. Porque a gente só pode falar aqui no controle de constitucionalidade quando uma norma é contemporânea à Constituição. Ou seja, quando a gente fala ali, aqui a gente já está avançando um pouquinho, né, e trazendo alguns conceitos do controle de constitucionalidade, mas é só para que vocês tenham uma noção geral, tá? Vamos lá. A nossa Constituição atual é de 1988, certo? Vamos puxar para o CTN novamente, né? Vamos utilizar o CTN como o nosso grande parâmetro aqui. Quando a gente fala de análise do CTN perante a Constituição de 1988, vai ser uma análise de recepção ou não recepção. Eu não posso fazer uma análise de constitucionalidade, tá? Justamente porque o Brasil não aceita essa tese de inconstitucionalidade superveniente. Se uma norma infraconstitucional não é compatível com a nova Constituição, a gente tem a não recepção, né? Ah, não há compatibilidade material? Não recepciona. Mas não é que essa norma vai ser julgada inconstitucional, tá? Porque eu nem posso fazer esse juízo no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, o CTN, perante a Constituição de 1988, a análise vai ser de recepção ou não recepção, tá? Essa é a análise que eu posso fazer aqui. Ah, Camila, mas e perante a Constituição que ele foi editado lá na época? Perante a Constituição de 1946, eu posso ter análise de constitucionalidade? Aí sim, tá? A análise de constitucionalidade, ela tem que ser, né, com a Constituição ali, que é contemporânea, né, à época da edição desse ato normativo. Então, se na época que o Código Tributário Nacional foi editado, a gente tinha a Constituição de 1946, a análise de constitucionalidade ou não é feita com relação a essa Constituição de 1946. Quando a gente analisa uma lei ou ato normativo que foi editado anteriormente à nossa Constituição atual, a gente tem uma análise de recepção ou não recepção, tá? A gente não fala aqui de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha dessa com você, né? Colocar aqui uma lei ou ato normativo que foi editado antes de 1988 e afirmar, né, que há uma análise ali de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, isso vai estar incorreto, tá? Porque a análise vai ser de recepção ou não recepção, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Coloque aí no chat. Esse é um assunto um pouco mais sensível, nessa questão aqui da recepção ou não das normas infraconstitucionais, tá? Então, qualquer dúvida, coloquem aí que a gente vai sanando essas dúvidas para que vocês cheguem aí na prova para detonar, tá? Olha só, um quadrinho resumo aqui. Vou colocar aí na telinha. Aplicação das normas no tempo. Quando a gente fala em normas constitucionais, a gente viu, né, que as normas, que com o advento de uma nova Constituição, as normas da Constituição anterior são integralmente revogadas. E vimos também que o Brasil não aceita a tese da desconstitucionalização. Lembram? E quando a gente falou aqui das normas infraconstitucionais, a gente viu, né, que com o advento de uma nova Constituição, sendo essas normas infraconstitucionais materialmente compatíveis, elas serão recepcionadas. E sendo materialmente incompatíveis, elas serão revogadas. Vejam que não falamos aqui de inconstitucionalidade, né? Além disso, por que isso? Por que não falamos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Justamente porque o Brasil não aceita a tese da inconstitucionalidade superveniente, certo?
ok? Então, Carlos, maravilha. Vamos fixar então agora os conceitos com uma questão? Vamos lá? Vamos lá, Carlos, Ivan, José. Vamos agora para uma questão. Vamos fixar aí esses conceitos. Colocar aí na telinha. Vamos realizar a leitura. Olha só. Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 1985, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu origem à Constituição de 1988, o artigo X da mencionada lei deixou de mencionar suporte material na atual ordem constitucional. Então vejam, o enunciado traz que a gente tem uma lei Y que foi promulgada em 1985. Essa lei, percebam que ela foi promulgada, ó, antes, você já puxa uma setinha aqui, ó, antes da Constituição de 1988. Então, essa lei Y foi promulgada em 1985 e os dispositivos dessa lei possuem, né, total consonância material e formal com a Constituição da sua época, né? No caso aqui, ó, a Constituição de 1967 com a redação da Emenda Constitucional de 1969. Mas o STF, em sede de recurso extraordinário, constatou que após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu origem, né, à nova Constituição, a Constituição de 1988, o artigo X da Lei Y deixou de mencionar suporte material na atual ordem constitucional. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando uma lei, aqui, uma norma infraconstitucional, não tem compatibilidade ou suporte material com a atual ali Constituição? E aí? Essa falta de suporte material, essa falta de compatibilidade material nos leva para onde, pessoal? Pergunto a vocês, né? Essa falta de suporte material vai justamente nos direcionar para a não recepção, né? Teremos a não recepção dessa norma, tá? Bom, agora que a gente entendeu aqui um pouco melhor, né, o enunciado, vamos para as nossas alternativas. Olha só a letra A. Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. É exatamente isso. Né? De cara, a gente já achou aqui a nossa letra correta, né? Letra A. O enunciado trouxe, né, que determinado dispositivo ali não tinha compatibilidade material, né? Não tinha suporte material com a atual
ordem constitucional, né? Diante dessa falta de compatibilidade material, a gente tem exatamente a não recepção, tá? Não recepção, que consequentemente, né, gera a revogação do ato normativo, né, que não se compatibiliza ali com o novo parâmetro constitucional, certo? Bom, isso aí, Carlos, não recepção, exato. Vamos para a letra B agora. Ó. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo X, à luz do novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos atribuídos a tais decisões. Pessoal, essa letra aqui já começa errada, né? A gente não fala de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, justamente porque foi uma lei ali editada, né, sobre a égide de uma Constituição pretérita, Constituição de 1967, né? Então a gente não fala aqui em constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá? A lei é de 1985, antes da Constituição de 1988. Então a gente não fala aqui de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A gente vai falar de recepção ou não recepção, tá? Então aqui já tá errada, já começa errada aqui a letra B, quando fala em inconstitucionalidade. Letra C. Na ausência de enunciado expresso, dá-se ocorrência o fenômeno denominado de desconstitucionalização, sendo que o artigo X é tido como inválido perante a nova Constituição. Pessoal, aqui a banca realmente assim fez uma confusão, né? Misturou tudo. Para começar, que a desconstitucionalização não é aceita, né, no nosso ordenamento jurídico. Então, fala aqui que a ocorrência da desconstitucionalização está errado, né? Para terminar, que esse fenômeno da desconstitucionalização está relacionado, né, a normas da Constituição anterior, e aqui a gente estava falando de leis infraconstitucionais. Então, o examinador fez uma misturada mesmo aqui na letra C, né, totalmente errada. Letra D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente, pois o artigo X, constitucional perante a Constituição de 1967, tornou-se inválido com o advento da Constituição de 1988. Mais uma alternativa, né, que está mais enrolada do que tudo. Já está errado aqui, né? Inconstitucionalidade formal superveniente. Erradíssima. Então é assim que a banca gosta de cobrar esse tema, tá? Essa parte aqui de aplicação das normas no tempo é dessa forma aqui que a banca gosta de cobrar, tá? Então a gente viu teoria e também praticamos, né? Então vocês já sabem como a banca cobra. Tenho certeza que ninguém vai errar.